Você já ouviu alguma pessoa testemunhando assim, olha, Deus falou comigo? Mas aquela experiência profunda, aquela experiência impactante, Deus falou comigo? Olá, eu sou o pastor Zé Reis. Todos os dias estarei aqui com um devocional Bom Dia com o pastor Zé Reis. Uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma experiência de vida. Hoje mesmo falarei de experiência de vida para poder agregar a você fé, confiança em Deus, perspectiva, algo bom para o futuro na sua vida, e não importa o caos que esteja. Nós temos sempre uma palavra linda de Deus para o seu coração. Que Deus possa te abençoar. Não esqueça de curtir, compartilhar, de comentar algo. Agora, conta aí, fala aí. Escreve algo. Você já teve uma experiência onde Deus falou com você intimamente? Intimamente, aquela experiência não só de ler a Bíblia, mas de falar assim, algo que você ouviu uma voz, a voz do Senhor, seja num sonho, numa visão, sentado, andando, dirigindo, uma voz assim, não aquela voz estrondosa, mas aquela voz que você sabia, Deus falou comigo. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema, o dia em que Deus falou comigo. Quando eu estava nas Escrituras, nesse dia, lendo a passagem de Samuel, uma criança ainda, que estava diante de Eli, né? Já no templo, para ser um grande sacerdote, um profeta no futuro, a Bíblia vai falar que Deus falou com Samuel durante a noite, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel vai até Eli, dizendo: me chamaste, Senhor. Até que pela segunda vez veio e ele entendeu que algo especial estava acontecendo. Então instruiu o menino como deveria falar, e ele correspondeu, e Deus falou com Samuel. Eu quero dizer que Deus fala conosco. Na minha vida particular, queridos, eu tive momentos espetaculares. Eu tive momentos onde Deus falou comigo mesmo. Não estou falando assim de alguém que chegou humanamente e falou comigo. Também não estou falando de ler a Bíblia. Sim, Deus falou muito comigo através da Bíblia. Mas não, é a voz mesmo, a voz assim audível, a voz gloriosa. Eu estava uma vez passando por uma situação e difícil, uma luta. Eu estava com meu irmão Ademir, pastor Ademir, e nós estávamos saindo do nosso lar, que era uma chácara, até chegar na cidade, coisa perto, sabe? Só que tinha que passar por um ambiente escuro. E nesse ambiente escuro, nós estávamos passando, eu me recordo que eu falei: meu irmão, a Bíblia diz assim: ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Nesse momento, surgiu do nada, assim, do repentino, diante de Cristo, eu digo a vocês, apareceu um homem alto, um homem forte, um homem diferente, porque o seu rosto, a pele do rosto era muito avermelhada, como se as veias fossem aparecer todas. Os olhos também estavam um pouco vermelhos. E nós falamos como costumeiro, eu e meu irmão: boa noite. Era noite, estava escuro. E o homem não respondeu quando passamos por ele. Quando eu dei alguns passos, eu escutei uma voz assim: você deve olhar para trás agora. Uma voz nítida. Quando eu olho para trás, cadê o homem? Sumiu. Essa foi uma das experiências que eu sei que Deus falou comigo a respeito de uma situação. O inimigo ouviu, o inimigo prestou atenção naquilo que aconteceu. Teve mais vezes onde eu ouvi claramente a voz do Senhor, seja de madrugada, onde eu acordei, Deus falando fortemente, claramente comigo. Uma certa vez, queridos, eu estava dormindo, lembro disso, estava dando um sonho, estava acontecendo. Eu tive uma visão, foi uma visão, não foi um sonho. Eu vi o céu, e no céu se riscava uma rua de fogo, era uma rua de fogo. E em cima daquela rua que tinha fogo, chama, um homem em cima de um cavalo e uma multidão atrás dele. Muita gente. Eu vi as nuvens, eu vi o fogo riscando assim, como se fosse a estrada dele caminhar. E do nada, aquele homem aparece na minha frente, de pé, de repente, no alto, como estivesse flutuando. Ele olhou para mim assim, apontou o dedo e disse assim: tira seu coração da terra. Quando eu abri meus olhos assim, acordei assustado, eu ouvi de novo a voz e vi aquele homem. Impressionante, levei um susto. Tira o coração da terra. Eu sabia o que era. Então nós temos experiência com Deus. Deus pode falar com você. Você já teve essa experiência? Conta aí para mim. Manda aí: sim, eu já tive, foi forte. Não, nunca tive e gostaria de ter. Porque olha, é algo muito importante. Quando Deus fala conosco, nossa vida muda, nossa vida é transformada. Nós temos convicção que aquilo não é uma ficção. Deus não é só uma história ou um livro que fala dele. Deus é real. E eu quero dizer a você, se você não teve ainda a voz do Senhor na sua vida, se prepare que Deus vai se manifestar a você.
Eu estou dizendo a muitas pessoas que estão me seguindo aqui, a milhares agora. Você vai ter a visitação de Deus e Deus vai falar com você. Eu vim como profeta nesse dia para dizer, Deus vai usar a voz dele e falar com você. Claramente, você não vai ter dúvida, porque Deus fala. Se você não teve essa experiência, vai ter. Se você já teve, se prepara. Vai ter mais experiência ainda, porque Ele quer se manifestar a você. Ele quer se dar a conhecer a você. Então, sim, Deus fala, como falou com Samuel, como falou com outros. Falou comigo e tem falado, e eu quero ouvir a voz do Senhor de tempo em tempo. Não é sempre não mesmo, é esporádico, às vezes demora anos, mas vem. Agora a Bíblia é infalível, nela todo dia eu posso ouvir a voz do Senhor, mas essa experiência é profunda, e pode ter certeza, Deus vai marcar um encontro contigo, e vai falar ao seu coração, vai falar contigo pessoalmente, e se você tiver essa experiência, qualquer momento desse no devocional, manda aí, olha, eu tive a voz do Senhor, Deus me visitou, porque eu tenho certeza, e eu profetizo, o Senhor falará contigo em nome de Jesus. Oh glória, Deus te abençoe, Deus te dê ricas bênçãos agora e sempre, em nome de Jesus.